Autobiografia de um yogi, continuando os anos do eremitério do meu mestre. Uma pessoa que tinha alcançado a realização não faz milagres até receber uma autorização interior, explicava o mestre. Deus não deseja que os segredos da sua criação sejam revelados promiscuamente. Nesse mundo, além do mais, cada indivíduo tem livre-arbítrio, um direito inalienável. Um santo não irá desrespeitar essa liberdade. O silêncio habitual de Sri Yukteswar era causado por suas profundas percepções do infinito. Não lhe sobrava tempo para as intermináveis revelações que ocupavam os dias de professores que não atingiram a realização do self. Em homens superficiais, o peixe dos pequenos pensamentos provoca grande turbulência. Em mentes oceânicas, as baleias da inspiração mal produzem marolas. Essa citação das Sagradas Escrituras hindus não deixa de conter uma refinada ironia. Por aparentar ser uma pessoa comum, apenas alguns poucos contemporâneos do meu guru perceberam que ele era um super-homem. O adágio popular que diz é um tolo aquele que não consegue esconder sua sabedoria jamais poderia ser aplicado a Sri Yukteswar. Embora nascido mortal como todos nós, o mestre conseguiria identificar-se com o Senhor do tempo e do espaço. Percebia uma harmonia divina na sua vida. Ele não havia encontrado qualquer obstáculo insuperável que impedisse de ser humano de absorver-se no ser divino. Vinha compreender que, com essa exceção da falta de espírito aventureiro em relação à espiritualidade, não existem barreiras para o homem. Sempre me emocionei ao tocar os santos pés de Sri Yukteswar. Os yogis ensinam que um discípulo é espiritualmente magnetizado quando toca com reverência um mestre. Gera-se uma corrente sutil que muitas vezes cauteriza os mecanismos cerebrais dos hábitos indesejáveis do devoto e altera de maneira benéfica a estrutura de suas inclinações mundanas. Ainda que apenas por um instante, ele pode perceber os véus secretos de Maya levantando-se a vislumbrar a verdadeira felicidade. Todo meu corpo reagia com uma sensação de libertação, sempre que me ajoelhava diante do meu guru à maneira indiana. Mesmo que Lahiri Mahasaya permanecesse em silêncio, contou-me o mestre, ou conversasse sobre assuntos não especificamente religiosos, eu podia constatar que ele me transmitia algum conhecimento inefável. Sri Yukteswar exercia sobre mim uma influência similar. Se eu chegasse ao eremitério preocupado ou aborrecido, minha disposição de ânimo mudava de maneira imperceptível. Uma calma curativa apoderava-se de mim, a mera visão do meu guru. Cada dia com ele era uma experiência renovada de alegria, paz e sabedoria. Nunca ouvi deixar-se iludir ou contaminar por cobiça, emoção, raiva ou qualquer afeição humana. A escuridão de Maya aproxima-se silenciosamente. Vamos depressa para nossa morada interior. Ao anoitecer, era com essas palavras que o mestre lembrava constantemente aos discípulos a necessidade de praticar Kriya Yoga. Ocasionalmente, um aluno novo expressava suas dúvidas, perguntando se tinha merecimento para dedicar-se à prática de yoga. Esqueça o passado, assim o consolava Sri Yukteswar. As vidas passadas de todos os homens estão carregadas de situações vergonhosas. Até encontrar refúgio em Deus, o comportamento humano estará sempre sujeito ao erro. Tudo melhorará no futuro se você fizer agora um esforço espiritual. Havia sempre jovens chelas, que são discípulos da raiz escrita servir. Jovens chelas no eremitério do mestre. A educação espiritual e intelectual desses jovens foi um dos interesses permanentes da sua vida. Pouco antes de morrer, aceitou 2 meninos de 6 anos e um jovem de 16 para treiná-los espiritualmente. Orientava suas mentes e suas vidas com cuidadosa disciplina. As palavras disciplina e discípulo têm a mesma origem etimológica. Os residentes do ashram amavam e reverenciavam seu guru. Um leve bater de palmas era o suficiente para trazê-los, solícitos, para junto deles. Quando ele estava silencioso e retirado, ninguém se arriscava a falar com ele. Quando sua risada ressoava, alegre, as crianças consideravam-no como se fosse uma delas.
Raramente o mestre solicitava algum favor pessoal. Também não aceitava a ajuda dos discípulos, a menos que fosse oferecida com sinceridade. Meu guru lavava discretamente suas roupas que os discípulos negligenciassem essa horrorosa tarefa. Sri Yukteswar usava o tradicional traje ocre dos swamis e, de acordo com os costumes dos yogis, seus sapatos sem cordões eram feitos de couro de tigre ou de gamo. O mestre falava fluentemente inglês, francês, hindi e bengali, e seu sânscrito era satisfatório. Instruía com paciência seus jovens discípulos, usando atalhos criativos que inventara para facilitar a aprendizada do inglês e do sânscrito. O mestre não tinha grande apego ao corpo, mas cuidava bem dele. O infinito, assinalava, manifesta-se em corpo são e mente sã. Desencorajava quaisquer extremos. Certa vez um discípulo iniciou um longo jejum. Meu guru apenas riu. Tenha um pingo de compaixão, dê-lhe algo para comer. Sri Yukteswar gozava de uma saúde excelente. Nunca o vi doente. Permitia que seus discípulos consultassem médicos se isso lhe parecesse aconselhável. Sua intenção era demonstrar respeito pelos costumes deste mundo. Os médicos devem realizar seu trabalho de curar através das leis de Deus que se aplicam à matéria. Exaltava, porém, a superioridade da terapia mental e repetia com frequência: a sabedoria é o melhor purificador. O corpo é um amigo traiçoeiro. Dê a ele apenas o que lhe é devido, não mais. Dor e prazer são transitórios. Aguente todas as dualidades com tranquilidade, mas não desista de tentar livrar-se delas. A imaginação é a porta pela qual tanto a doença quanto a cura penetram. Não acredite na doença, mesmo que você esteja doente. Um visitante ignorado retirar-se-á rapidamente. Entre os discípulos do mestre haviam muitos médicos. Aqueles que investigam as leis da fisiologia podem facilmente investigar a ciência da alma, dizia-lhes. Um sutil mecanismo espiritual oculta-se atrás da estrutura corporal. Sri Yukteswar aconselhava seus alunos a serem exemplos vivos das virtudes do Ocidente e do Oriente. Um executivo ocidental, no que se refere a hábitos exteriores, ele era, interiormente, um espiritualista oriental. Elogiava tanto o progresso, a engenhosidade e os hábitos de higiene do Ocidente, quanto os ideais e religiosos antiquíssimos que dão ao Oriente um halo de glória. A disciplina não era algo que eu desconhecesse. Em casa, meu pai fora rigoroso e Ananta, com frequência, inflexível. Contudo, o treinamento de Yukteswar só pode ser descrito como drástico. Perfeccionista, meu guru era extremamente crítico em relação aos discípulos, quer fossem assuntos de importância, quer fosse nas nuances mais sutis de conduta. Boas maneiras, destituídas de sinceridade, são como uma linda mulher morta. Observava ele com propriedade. Franqueza sem civilidade é como o bisturi do cirurgião, eficaz, porém desagradável. Sinceridade e cortesia juntas produzem um resultado favorável e digno de admiração. O mestre parecia estar satisfeito com meu progresso espiritual, pois raramente se referia a ele. Quanto ao resto, meus ouvidos não eram poupados. Minhas principais transgressões eram a distração, condescendência com estados de melancolia, desrespeito a certas regras de etiqueta e, ocasionalmente, um comportamento errático. Observe, com as atividades de Bhagabati, seu pai, são bem planejadas e equilibradas sobre todos os pontos de vista, comentava meu guru. Os dois discípulos de Lahiri Mahasaya encontraram-se pouco depois de eu ter começado minhas peregrinações a Sirampuri. Meu pai e Sri Yukteswar professavam uma admiração mútua e haviam erguido de granito espiritual uma vida interior impermeável ao tempo. Na juventude, eu assimilara alguns ensinamentos errados de professores passageiros. Disseram-me que uma chela não precisa se preocupar demais com afazeres mundanos. Quando negligenciava minhas tarefas, ou as realizava de maneira descuidada, não fora censurado. A natureza humana assimila uma instrução desse tipo com muita facilidade. Sob o bordão inclemente do mestre, contudo,
Logo me recuperei dessas agradáveis ilusões a respeito da irresponsabilidade. Aqueles que são bons demais para este mundo estão enfeitando algum outro, observou Sri Yukteswar. Enquanto respirar de graça o ar da terra, você tem a obrigação de realizar suas tarefas com gratidão. Só aquele que dominou inteiramente o estado no qual a respiração cessa está livre dos imperativos cósmicos. Não vou deixar de avisá-lo quando atingir a perfeição final. Meu guru jamais se deixava subornar, nem mesmo com amor. Não tinha a menor condescendência com aqueles que, como eu, se ofereceram de livre e espontânea vontade para serem seus discípulos. Quer estivéssemos rodeados por discípulos ou estranhos, quer estivéssemos a sós, o mestre sempre falava sem rodeios e repreendia com rispidez. Nenhum lapso de superficialidade ou inconsistência, por mais insignificante que fosse, escapava de sua censura. Esse tratamento duro era difícil de suportar, mas tomara a resolução de permitir que Sri Yukteswar desatasse cada um dos meus nós psicológicos. Enquanto ele se empenhava nessa transformação titânica, muitas vezes estremeci sob a pressão de seu martelo disciplinar. Se minhas palavras não lhe agradam, sinta-se livre para ir embora enquanto quiser, ele declarou. Só quero o seu progresso. Fique apenas se sentir que está recebendo algum benefício. Não tenho palavras para agradecer os golpes humilhantes desferidos por ele na minha vaidade, nem os dentes que metaforicamente arrancou do meu maxilar com suas pancadas certeiras. O carnicão arraigado do egoísmo humano é dificilmente expelido se não for espremido. Quando finalmente ele cessa de existir, o divino encontra um canal desobstruído. Em vão, ele tenta manifestar-se em corações insensíveis e egoístas. A percepção de Sri Yukteswar era tão penetrante que, indiferente ao que estava sendo dito, ele podia com frequência ao que a pessoa estava pensando. O que se imagina ter ouvido e o que foi realmente dito podem ser coisas completamente opostas. Procurem perceber os pensamentos que estão por trás do confuso falatório dos homens. Vamos continuar isso em cenas do mesmo capítulo nos próximos capítulos.